nova moda em vigor, não é isso? Um lado é um tênis, outro lado, né, é um chinelo com a meia furada. Mas diz que está na moda agora, então estou seguindo o fluxo. Meus irmãos, queria perguntar para vocês. Hoje vai ser assim, uma aula, mas vai ter perguntas e respostas, tá bom? É uma aula bem didática. Eu não sou bom desenhista como o pastor Denis. O pastor Denis é um excelente desenhista. Então já deixei meio que desenhado aqui para vocês. Não sei se ficou bom. Mas, irmãos, quando a gente fala de evangelismo relacional, o que a gente pensa assim? O que você pensa? Vamos lá, vamos tentar falar juntos aqui. Evangelismo relacional. O que significa isso? Ó, evangelismo, ó, todo mundo sabe, né? Relacional. Opa, que mais? Vamos lá, vamos pegar sinônimos. O irmão já decifrou o código. Esse irmão seria um bom investigador. Que mais? Evangelismo relacional, relacionamento dia a dia, né? Como que a gente faz isso? Criando relacionamentos. Se você não conseguir falar em português, fala em inglês que eu traduzo, tá bom, pastor? Ah, por fé, hein? Isso é por fé, que você não fala inglês, hein? Não, não prova não. Mas é isso, né? Evangelismo relacional tem a ver com as pontes que nós precisamos criar como crentes para que o evangelho chegue do outro lado. Então, né, a ideia de relacional tem a ver como eu chego do outro lado do abismo. Porque entre o crente e o pecador tem um abismo que nos separa. Eu não posso chamar um ímpio, um réprobo, de irmão. Nós temos esse linguajar. E aí, como é que você está, irmão? Não é isso? Isso é natural de nós. Mas será que eles verdadeiramente, aquelas pessoas que não são convertidas, são nossos irmãos? Um exemplo. Eu tenho uma irmã que não é convertida. A única coisa que me liga a ela é a biologia. Mas enquanto ela não tem Jesus, enquanto ela não se render a Cristo, enquanto ela não se arrepender dos seus pecados, ela não é minha irmã em Cristo. Eu não tenho um relacionamento com ela como eu tenho com vocês. Vocês são mais meus irmãos em Cristo do que a minha própria irmã. O Pedro fala isso. O problema é que nós damos mais valor ao sangue do que aquilo que Cristo fez na cruz. A gente dá mais atenção para os nossos irmãos de sangue, até se eles são ímpios, do que para os nossos irmãos em Cristo. E nós estamos em pecado por causa disso. Esse negócio de sangue é forte, né? Mas, pensando nessa ideia de evangelismo relacional, o que você tem feito para atravessar do outro lado do abismo? Que tipo de ponte você tem criado como crente? Né? Cada um de nós aqui somos crentes, não sei se todos são crentes. Eu sou crente, ou seja, eu tenho o Espírito Santo. E se eu tenho o Espírito Santo, ele me dá, não é isso? Sabedoria, discernimento, estratégias, coragem, ousadia. Para quê? Mas essa senhora está conectada na aula, olha, não é brincadeira não. Me diz uma coisa, para que Deus nos salvou? Quem pode me falar, para que Deus nos salvou? Eu falei que hoje eu ia fazer muitas perguntas, eu quero testar vocês. Sabe por quê? Porque o mundo nos testa a todo tempo. Porque os prazeres da carne nos testam, nos provam a todo tempo. Porque o feminismo, o socialismo, todo o progressismo tem nos testado a todo tempo. E eu estou testando vocês também. Só que eu estou testando o lado bom da força, não é isso? Para quê? Quem é que pode abrir aí, para mim, Efésios 1:4? Eu vou dizer para que fomos salvos. Quem achou, diga amém. E isso, relacionamento com ele. Então, o que é evangelismo relacional? Eu tenho um relacionamento vertical, depois eu tenho um relacionamento horizontal. Vertical, eu, homem e Deus. Horizontal, eu preciso pregar o evangelho. Mas para quê? Ele nos salvou para quê? Quem pode ler Efésios 1:4 aí? Fala eu. Eu vou apontar. Tá, lê Efésios, começa todinho assim, 4, todo.
Efésios 1:4 todo. Ou então a minha versão está bem diferente da sua. Ok, então nós temos já, desculpa, irmão. Aí nós temos o quando, não é isso? Quando que ele nos escolheu? Antes. Não é antes da fundação do mundo, não é isso? Continue, irmão, por favor. Parou. Para que fomos salvos? Para sermos santos e... Ou seja, em um mundo profano, imoral, caído, nós fomos eleitos, escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos. E aí vem a outra, ou seja, separados, consagrados, adornados para o nosso Senhor. E irrepreensível, ou seja, pessoas que não são dignas de repreensão. Claro que isso não será sempre uma verdade na nossa vida. Às vezes somos dignos de repreensão, mas a ideia de que ninguém pode nos acusar. Irrepreensível é aquela pessoa que não tem problemas morais, que não é um imoral, que não é um mau caráter, um hipócrita. Agora, irmão, lê a parte C desse versículo, que é o finalzinho. Não, fechou o 4? Isso. Parou. Agora a gente entendeu que tudo que Deus fez por nós foi para o beneplácito da sua vontade. Ou seja, para o bom propósito, para a glória dele. Aí o verso 6 acho que vai deixar isso muito claro, 6 e 7. O Pai é glorificado por meio da predestinação. Mas para que ele nos salvou? Para sermos santos e irrepreensíveis. Irmão, o senhor que já leu e a sua voz é boa, lê para mim então agora qual é a missão pelo qual Deus em Cristo nos salvou. Lê Efésios 2:10 aí para mim. Só para a gente fazer essa introdução, porque nós não fomos salvos para ficar em casa, sem fazer nada. Lê o 10 aí, irmão. Ok. Ou seja, nós fomos, ele nos predestina, ele nos elege antes da fundação do mundo, ele nos separa, ele nos separou, santidade, somos irrepreensíveis e para boa obra, aos quais Deus preparou. Quando que ele preparou, irmão? De antemão, antes da fundação do mundo. Está vendo que as coisas concernentes a Deus, a salvação e a evangelização, essas boas obras têm a ver com o evangelho sendo pregado. E quando que ele determinou que faríamos isso? Antes da fundação do mundo. Olha que coisa bonita. Então a gente já sabe para quê e por quê. Estamos juntos? Eu que vou passar os slides, né? Que eu falei que sou eu, né, rapaz? O Kevin me deixa nervoso, gente. O Kevin me deixa nervoso, é culpa dele. Já? Tá funcionando não. Eu liguei, dei um onzinho aqui, ó. É só apertar aqui, é isso? Não, esse negócio não serve comigo, tecnologia não é comigo. Meu irmão, você pode passar aí para mim, meu irmão? Tá vendo? Mas, irmãos, vocês entendem que na ideia de evangelismo relacional, nós temos um para quê e um porquê nessa história. É ou não é verdade? Prover biblicamente isso. Agora, se nós abríssemos ali, só vou pedir para alguém abrir para mim, 1 Pedro. Eu estou só trazendo as bases para a gente poder andar um pouquinho. O meu PowerPoint é muito pequeno. 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9. Quem pode ler para mim?
Ou seja, para que façamos o quê? Para que anuncieis. O que é anunciar? Quem pode me falar? É bem óbvio, né? Anunciar é falar, é pronunciar, é não ficar calado. Ou seja, duas coisas são impossíveis para nós, irmão. Primeiro, ser sacerdote, porque tinha que nascer de uma linhagem, lembra? Não é assim que a Bíblia nos mostra? Para sermos sacerdotes, tínhamos que nascer em uma tribo exclusiva e ser de uma família exclusiva, não é isso? Todos os sacerdotes tinham que vir lá da tribo de Levi, mas da família de quem? De Arão. Somos sacerdotes, naturalmente falando? Em Cristo, somos. Mas ele fala sacerdócio real. Pastor Kevin, eu posso chegar lá em Londres, bater no portão do rei Charles e falar assim, eu me sinto da realeza? Esse negócio de que eu me sinto não cola lá não, né? Não, eu sinto que eu sou da realeza, agora eu quero fazer parte. Não é assim que funciona. Mas em Cristo nos tornamos sacerdócio real. Para quê? Obrigado, irmão. Para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Está vendo? Temos que pregar, irmãos. Então, irmãos, a pergunta é, por que eu tenho que pregar o evangelho? Por quê? Me fala aí. Quem pode me responder? Por que eu tenho que pregar o evangelho? Por quê? Por quê, irmãos? Porque é uma pergunta. Exige-se uma resposta. Porque o que, irmão? Que fôssemos fazer o... Exatamente, que fôssemos fazer... ou seja, esse verbinho aí, ir ou ide, é o quê? É uma opção. É o quê? É um... Opa! E se é um mandamento, eu posso não obedecer? Irmãos, a gente precisa pregar o evangelho porque é um mandamento de Cristo para todo crente. Portanto, vão, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está vendo? A gente está trazendo as bases do evangelismo relacional. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é para que fomos salvos, por que somos salvos e qual é a missão do salvo. Qual é a missão do salvo? Pregar. Fazer discípulos. Não é só pregar, é fazer discípulos. Fazer discípulos biblicamente qualificados para toda boa obra. Isso é um mandamento de Deus. Lembra, Jesus está lá nas palavras finais, lá no Mar da Galileia, numa região que só estava ele e seus discípulos. Ele fala, voltem daqui da Galileia para Jerusalém. Esse texto está nessa atmosfera, tá, irmãos? E daqui da Galileia, do Mar da Galileia, dessa região aqui, vocês vão voltar para Jerusalém. Lembra? Ia ter uma festa lá, estava tendo uma festa. O judeu gosta de festa, Pentecostes, 50 dias de festa. E lá, daqui para lá, não espera chegar lá, não. Daqui para lá, façam discípulos. Ou seja, onde nós estivermos, nós precisamos ter a santa responsabilidade e obrigação de obedecer a esse mandamento. Mas você pode falar assim, pastor, mas eu não sei falar, eu tenho vergonha, eu não tenho esse dom. Problema seu. Eu não sei se nesse texto está assim. Portanto, vocês que têm o dom de evangelismo, está desse jeito ali? Portanto, vocês que falam tão bonito como o pastor FJ fala. Portanto, só vocês que... Não. Portanto é finalmente, concluindo o assunto, terminando o meu tempo com vocês. Vão e façam discípulos. Aí tá Pedro nesse meio aí. Sabe aquele Pedro que negou Jesus, que era iletrado, que na sua primeira pregação mais de 3.000 pessoas aceitaram Jesus? Não é saber falar, tá, irmãos? É saber o que é o evangelho. Você tem que conhecer o evangelho. E lembra, o Espírito Santo é quem nos dá as palavras certas. E se você tem um selo, se você é selado pelo Espírito Santo, você precisa fazer isso.
Sacerdócio real, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real. Não é isso que ele vai falar? Nação santa, povo de exclusividade, de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para ficar em casa? Para anunciar, pregar, falar, proclamar, dizer. Falar para pessoas que estão perdidas, como nós estávamos perdidos, daquilo que Cristo fez. Olha só o que Paulo, a mensagem que Paulo recebe lá, quando ele queria pregar. Quem pode ler para mim, que eu estou torto aqui, estou assim, ó. Vou ler então. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo. Ou seja, não podemos permitir que esse sentimento nos paralise a ponto de não falar. Não tenha medo. O que nós não podemos ter? Medo. No evangelismo relacional, Deus ele precisa ser aquela pessoa que é o centro do nosso coração. Porque se ele é o centro do nosso coração, nós vamos perder o medo. O medo não é um sentimento ruim, irmãos. O medo é um sentimento de precaução. Lembra? Se você pular daqui para lá, tem um buraco aqui. Você vai morrer. Aí o que a gente faz? Eu não vou pular. Medo. Esse medo é aquela prudência, aquela cautela. Lembra aquela placa, aquele sinalizador que tem nas latas de veneno? Atenção, não é isso? Se você tomar o veneno, o que vai acontecer? Medo, cautela. O medo que nos impede de chegar lá do outro lado, de falar de Jesus, de pregar o evangelho, esse não é um medo de precaução, isso já é um medo diabólico. É aquele medo que nos impede de cumprir a nossa missão. Fale, não te cales. Por quê? Por quê? Qual é o porquê que Deus está em visão falando com Paulo para que ele não tenha medo? Ou seja, parece que a coisa estava perigosa para Paulo. Porque eu tenho. Porque eu estou com você. Ó, porque eu estou com... Quem está conosco? Nós não estamos sozinhos. Sabe, parece que mesma palavra lá de Mateus 18, 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quem é que está conosco? O Senhor. E ninguém ousará lhe fazer mal. Por quê? Pois tenho muito povo nesta cidade. Deus tinha quem lá? Tinha aqueles eleitos de Efésios 1:4. Ele vos elegeu antes da fundação do mundo. Está vendo? Eu conecto todos os textos. Deus tinha todo mundo naquela cidade a se salvar? Não. Ele tinha muito povo, muita gente eleita, que Deus queria usar Paulo para falar das grandezas de Deus. Para que pessoas fossem transportadas do reino das trevas para a maravilhosa luz. Por isso que tem algumas coisas que nós não podemos ter o privilégio de ter. Um deles é o medo de pregar o evangelho. Não podemos ter esse privilégio. Por quê? Porque Deus tem muita gente no Dom Pedro. Porque Deus tem muita gente lá no teu trabalho. Porque Deus tem muita gente na tua família. Porque Deus tem muita gente no meio dos seus amigos. Porque Deus tem um dos seus eleitos no meio social de vocês, para que vocês possam ir pregar o evangelho. Está tudo certinho já. Irmãos, só tem um jeito do evangelho não dar certo. Porque tem um jeito do evangelho não dar certo. Sabe qual é? É se ele não for pregado. Ah, se ele for pregado dá certo. Porque o evangelho é o poder de Deus para o quê? A salvação. Diga. Isso. Exatamente. Vou chegar lá, boss. Tá no slide, mas o pastor falou tudo.
Pregar é anunciar o evangelho. Agora, eu entendo que toda pregação é um sermãozinho. De fato é, porque eu estou pregando, e tem que ser expositivo, não é? Porque eu preciso expor o evangelho. Não é isso? Então, irmãos, por que a gente tem que pregar? Porque Deus mandou a gente não ficar calado. Poxa, e a gente tem, olha só, a gente tem ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Deus dizendo que nós não estamos sozinhos na empreitada do evangelho. Sozinho a gente não consegue, sozinho a gente não quer, sozinho a gente não tem prazer de pregar. Se o Espírito Santo não estiver em nós e nos guiando e nos direcionando, nós não vamos fazer. Mas nós temos uma confiança. Qual é a confiança? Ele está conosco. Quando tu vai, ele já foi na frente, ele já preparou o terreno, tu só tem que falar. Mas pastor, se já está tudo predestinado, por que eu tenho que pregar? Porque é um mandamento, porque Deus quer nos fazer coparticipantes da sua obra. Você deve estar pensando isso. Porque o modus operandi de Deus, a maneira pelo qual Deus quer ser conhecido no meio dos seus eleitos, é por meio de Romanos 10. A fé vem pelo ouvir o quê? O ouvir da palavra, da pregação da palavra de Deus. Ele colocou os meios para que o seu evangelho chegue no fim. Querendo usar a sua igreja, a noiva dele. Estamos juntos até aí, irmãos? Eu estou só colocando as bases. Você sabe qual é a mensagem do evangelho? Agora eu quero ver se tem crente aqui. O pastor já deu a dica aqui agorinha. E com exceção do pastor Kevin, que é pastor, e eu sei que ele sabe, eu quero saber se você sabe. Eu já até passei aqui, nem deu certo de minha pegadinha. Pregar as boas novas do reino, ok, vamos lá. Agora, qual é o conteúdo da mensagem do evangelho? Vamos lá, gente. Cristo, vamos lá, gente. Se você fosse pregar para mim, prega para mim agora, em 1 minuto. Quem que pode pregar para mim? Qual é a mensagem que você precisa falar? Lembra, você não é crente? Todo mundo é crente aqui, amém? Ninguém falou misericórdia, pastor. Parece que todo mundo é crente aqui, hein? Gente, qual é? Você sabe qual é a mensagem do evangelho? Nós sabemos qual é a missão do crente. Qual é a missão do crente? Vai e faça discípulos. Quando você ganhar aqueles pecadores para o Senhor, o introduza no corpo. Como é que a gente introduz ele como membro? Batizando, não é isso? O batismo é a porta de entrada, batizando do Pai e do Espírito Santo. E lá na frente nós vamos em outros textos sobre a permanência na igreja. E a ceia é uma marca da permanência na igreja até que o Senhor venha nos buscar, ou ele, né, por meio do arrebatamento, ou nos recolha por meio da morte. Qual é a mensagem do evangelho? Vamos lá, irmãos. Eu não posso. Mas esse senhor está lendo a Bíblia. Temos paz. Nossa, esse irmão está lendo Efésios também, tá vendo? Está lendo Romanos e Efésios. Quem mais? Vamos lá, gente. Gente, vamos soltar essa língua. Vamos lá. O que Pedro... gente, eu estou diante de crentes aqui. E são calvinistas, não é isso, pastor? Amém, né, pastor? Eu acho que sim. Então, não, que a gente bate no peito. Eu sou calvinista. 5 pontos. Depravação total. Eu só quero que pregue o evangelho. Uma marca do calvinista, de um reformado, é pregar o evangelho com destreza. Eu não quero que ninguém pregue como eu prego. Não quero que ninguém pregue como você prega. Mas eu e você, nós temos que saber qual é o conteúdo. E o irmão já começou bonito. Diga lá, irmão. É a vida? Boa, estamos juntando o quebra-cabeça. Mas está faltando peças aí. Está faltando. Você não pode. A missionária não pode. Não pode, ela não pode. Pastor não pode. A missionária não pode. Os meus 3 filhos também não podem. Porque eu sei que eles sabem que eu ensino todo dia isso para eles. Mas na última eu vou recorrer aos 3 pequenos universitários ali, hein? Irmãos, o que tem na mensagem do evangelho? Se você não sabe de cor salteado versículos bíblicos e me explicar mensagens puras e simples do evangelho, você está em pecado.
Você não está fazendo o que você deveria fazer. Não está. Nem adianta falar que está. Ou você pode falar, pastor, eu não entendi bem a mensagem do evangelho. Ok, é mais bonito. Ou pastor, realmente eu estou em pecado, eu não estou evangelizando ninguém. Gente, quem não pratica, não faz. Não vai, passa 20 anos sem andar de bicicleta. Não, mas aí se eu pegar a bicicleta, eu ando. Mas você vai andar e vai cair, porque você não tem mais aquela prática que você tinha antes. Tá vendo? Ninguém. Irmão, você está bem. O irmão também ali. Tem um terceiro irmão ali atrás também. Vocês estão bem. O pastor está doido para falar. Já até está com o dedo na Bíblia. Não vai não, pastor. Não vou deixar não, porque eu conheço bem o senhor. Vamos lá, irmãos. Por favor. Eu queria que vocês nunca mais esquecessem que isso é muito triste. Muito vergonhoso. Você precisa ter na ponta da língua qual é a mensagem do evangelho, irmãos. Prega para mim. Ok, o que é boas novas? Eu concordo com o irmão, eu concordo. São as boas novas. Irmão, o que são as boas novas? Como é que essas coisas são boas novas? Ó, quem é que sabe os 4 pilares da cosmovisão cristã para a salvação? Quem sabe? Esses 4 pilarzinhos definem todo o evangelho. Meus filhos querem falar? Quais são os 4 pilares? Fala aí. Criação. Existe um Criador. E nós começamos pela queda. Porque todos pecaram. Porque o salário do pecado é a morte. Porque não há um justo, não sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, se tornaram inúteis. Como é que a mensagem do evangelho começa? Começa pelo pecado. Criação, existe um Criador. Nós não evoluímos do macaco. Eu sou muito bonito para ter vindo do macaco. Não dá. Queda. Adão fez o quê? E a partir de Adão, todos... o que tem na mensagem de boas novas? Na mensagem de boas novas, tem a mensagem do a gente tem que confrontar. O que aquela multidão, quando Pedro em Pentecostes estava pregando e o Pedro, rapaz, o pastor tenta imaginar, porque Pedro apontando, vocês mataram o autor da vida, ou seja, vocês são culpados, réu de culpa, vocês já foram julgados. Aí o povo ficou, mas Pedro, o que a gente tem que fazer? O que Pedro responde? Está vendo? Como é que a mensagem do evangelho começa? Com acusação. A mensagem das boas novas começa com a acusar. Quem somos diante de Deus? Sem Cristo. Quem pode abrir lá e ler Efésios 2, a parte B de Efésios 2? 1B, não 1A. Efésios 2, 1B. Como é que está a pessoa, irmão? Está vendo? A gente começa pelo pecado, irmão. O evangelho precisa começar pelo pecado. Criação, queda, redenção. Agora sim, mano. Agora é hora. Agora é hora. Agora é as boas novas. Tá vendo? Ó, criação, queda. Aqui, ó. Aqui tu tem que mostrar para a pessoa que ela deve. Ela tem que ficar mal. Diga. Irmã, você decifrou Não, já acabou a aula. Pessoal, vamos para casa. A gente tem que tomar cuidado naquela pregação e dizer assim: você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não te notou. Ah, por favor, né, gente? Não, o evangelho começa mostrando quem de fato somos diante de Deus.
Mas vem a mensagem, ó, lembra? 4 pilares, você precisa, irmão, se você é crente, eu creio que você é crente, você precisa analisar o mundo, cosmovisão, óculos, cosmovisão, visão do mundo, cosmo, mundo, visão, cosmovisão. Como que um crente vê o mundo? Baseado nesses 4 pilares, economia, política, agricultura, sociedade, família, nos pilares de criação, queda, redenção e consumação. O contrário dessa cosmovisão é dualismo. E olha, eu encontrei alguns missionários em Moçambique que não sabiam que são dualistas. E numa conversa, um deles falou uma coisa dualista. Eu falei, irmão, eu posso falar uma coisa com todo respeito? Essa cosmovisão é dualista. O dualismo é aquele combate do bem contra o mal e é que a gente não sabe nem quem vai vencer. O dualismo é uma separação. Ou seja, a cosmovisão daquele missionário estava errada. O Deus está lutando com o diabo. Dualismo é assim. Oi? E o diabo já foi esmagado. Gente, você já viu como é que esmaga? Eu já esmaguei cabeça de cobra. Você tem que matar a cabeça, não é isso? Se tu acertar o rabo, ela vem e te pica. Não morde ou não morde? Fica todo espatifado. Já aconteceu na cruz. E aí esse irmão foi humilde, me chamou no cantinho e falou assim, poxa, pastor, muito obrigado. Nossa, eu era dualista, não sabia. Eu falei, irmão, infelizmente a maioria dos missionários são. Porque aprenderam dentro da igreja o dualismo. Por causa do marxismo cultural, por causa do feminismo. Redenção. Vamos lá, agora é redenção. Agora é, vamos falar sério. Pecado, com exceção do pastor Kevin, todos nós somos pecadores, é isso? Para ele me aguentar, tem que ser santo esse homem. Pecado. Precisamos desnudar as pessoas. Segundo, terceiro, criação, queda, começamos com pecado. Criação é mais cosmovisão no sentido apologético, da defesa de que nós não acreditamos na teoria da evolução. Não é isso? Está vendo que está em branco aí, pastor? Eu quero que vocês preencham para mim isso daí. Não, isso é com vocês. Porque eu quero testar vocês. Redenção. Agora, boas novas. O que tem na mensagem de boas novas, na redenção, que um pecador precisa ouvir para ser salvo? Aí eu já dei a dica toda, pastor. Aí não vale. Poxa. Vamos lá, irmãos. Você conhece a mensagem de redenção? Vamos lá, irmão. Fale. Mas diga lá. Isso aí está em 3 Coríntios o quê? Rapaz, você está doido. Mano. Porque Deus o quê, irmão? Que fez o quê? Que deu para não o quê? Que mensagem linda, gente. Nossa. Imagina o cara depois de tu falar, cara, tu é um miserável. Tu acha que tu é o quê diante de Deus? Rapaz, você está morto em delito e pecado. E a palavra morto ali, morto no grego é necros. O que é necrósia? É quando o tecido morre e fica o quê? Podre. E podre o quê? A única coisa que a gente tem para apresentar para Deus é um corpo fedorento. Irmãos. E eu não tenho medo de falar isso. Se o cara não quiser mais me ouvir, vou ficar triste, mas é problema dele. Deus não vai cobrar de mim aquela alma. Porque eu sei que todos por quem Cristo morreu serão ou não serão salvos? Mas tudo começa com humilhação. Porque nós temos que saber quem somos diante de Deus. Não diante da sociedade. A sociedade está aceitando de tudo. Diga, meu amor. É isso. Então, você não pode julgar. Posso sim. Eu não posso julgar como Deus julga. Mas eu devo julgar. Nosso cérebro foi criado para julgar. Nós temos um senso crítico de certo e errado.
Gente, nós estamos julgando todo tempo. Todo tempo. Um exemplo. Ah, essa roupa ficou legal? Não, julgou. Ah, eu não gostei dessa roupa. Você julgou o padrão. Percebe o que eu estou falando? Você está julgando todo tempo. A gente pode julgar tudo, menos a respeito do evangelho. Mas é isso que o diabo planta no coração dessa sociedade ímpia. Redenção. Vamos lá, irmãos, que meu tempo está acabando. Daqui a pouco aquele irmão vai apertar a campainha, eu vou ficar nervoso. Ixi. Me falem do plano de salvação, irmão. Você não está pregando o evangelho, irmão. Não, você não está com sede de Deus. Não, não está. Ah, pastor, você está me julgando. Estou julgando, pastor. Eu quero que você me fale do plano de redenção. Abre para mim 1 Coríntios 15. 1 aos Coríntios 15. Versos 3 e 4. Vamos lá. Esse é o plano de redenção. E vai ter outras ramificações, é claro. Mas nós precisamos saber o que está contido no plano de redenção. Lembra? Criação. No princípio, Gênesis 1 e 1. No princípio, criou Deus os céus e a... Existe um Criador. 3 coisas descobrimos em Gênesis 1:1. Sabia disso? Vocês sabiam disso? 3 verdades, pastor, em Gênesis 1:1. Ó, cosmovisão. Isso é um tripézinho reformado, a coisa mais linda. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Quem é a primeira pessoa a se revelar nas Escrituras? Deus. Então, Deus se revelou. Não é isso? Mas não só isso. Deus existe. Agora forma um tripézinho. Ó, ele pode ser conhecido. É, na verdade, temos um tripézinho. Em um versículo nós temos 3 verdades importantíssimas para a nossa cosmovisão reformada. Ele existe. O que eu falei? Vamos lá. Ele se revelou e ele pode ser tripé. Para não cair. Ó, 2 assim cai. 3 está sustentado. Nós precisamos sustentar a nossa cosmovisão nesse tripézinho também. Tá vendo? 4 pilares do evangelho. Tripézinho sobre Deus, para bater os evolucionistas, e por aí vai. O que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3 e 4? Quem pode ler para mim? Redenção, pastor. Ou seja, não foi isso que ele fez? Hã? Isso aqui, irmãos, é um resumo do credo apostólico, que nós deveríamos ler todos os dias. Domingo tem que ter o credo aqui para a gente ler. Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em seu Filho, em Jesus Cristo, seu único Filho, que foi... Não é isso? Como é que tá? Que eu já esqueci, rapaz. Gente, quem decora o credo, decora o evangelho. É lindo, é lindo, é lindo. O credo é um resumo. Mas esse texto está falando do que aconteceu com Jesus, não é isso? Redenção. Agora vamos nos aprofundar mais. Efésios 1. Voltamos para Efésios. Vamos lá. Lê para mim alguém aí Efésios 1, 6 e 7. Parou. Gente, é aqui que está contido a mensagem do Evangelho. Isso é um resumo. Eu não posso passar aqui hoje todos os textos que falam sobre redenção, mas as pessoas precisam saber o que Cristo fez por ela na cruz do Calvário. Ele morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou ao 3º dia. Ele ressuscitou para quê? Para que nós pudéssemos ser justificados diante do Pai. A ressurreição de Jesus nos garante a vida eterna. O foco está na ressurreição. A Páscoa o foco da Páscoa é a ressurreição. Ninguém é decapitado pela morte. Os missionários e os crentes estão sendo decapitados porque estão dizendo que, primeiro, que Deus morreu. Segundo, que esse Deus ressuscitou dos mortos. Claro que eu não vou trabalhar aqui uma apologética sobre isso hoje.
Mas o que está contido no plano de redenção é que não há redenção. Redenção é ser redimido, é ter novo nascimento. Não há novo nascimento. Ninguém pode ser redimido. Não há como ser redimido por meio de outro Deus que não seja Jesus Cristo. Por quê? Porque foi Ele que morreu pelos nossos pecados. Foi Ele que pagou o preço pelo nosso resgate. E como que Ele pagou o preço pelo nosso resgate? Qual foi o dinheiro que Ele teve que dar para o Pai? Foi o seu? Isso é evangelho, irmãos. Puro e simples. Primeiro, a pessoa entende que ela deve. Ela é um pecador, miserável, merecedor do inferno. Segundo, quando essa pessoa está desesperada. Mas, pastor Kevin, o que eu tenho que fazer? Arrepende-te. Arrependa-se. Confesse. E está indo para o inferno. E aí... Não, ele tem tudo. Ele é uma boa pessoa, ele paga as contas em dia. Mas só falta Cristo. Porque como que se Cristo fosse só uma coisinha pequena? Não, só falta Cristo. Querido, falta tudo, não tem nada. Não tem nada. Olha aqui, Romanos 10, 9. Porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Agora, o centro da tua pregação evangelística é a mensagem da cruz. É cruz. É cruz. Fala assim, olha, você tem que morrer também, miserável. Morrer 2 vezes. Tu já está morto em delitos e pecados. Delitos, crimes. Essa é uma linguagem jurídica, tá, irmãos? Delito significa, na linguagem... Tem algum advogado aqui? Na linguagem jurídica forense, que ele é réu de culpa diante do justo juiz, porque ele já cometeu o delito. Quando? Quando ele nasceu. Mas pastor, aquele bebezinho tão bonitinho, é um pecador miserável. Só falta nascer, sabe o quê? Os dentes, porque a língua da cobra, ó, já tem. É um pedacinho de pecador. O irmão gostou, né, irmão? Está aqui, ó, se com a tua boca confessar, com o teu coração crer, pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, irmãos, anota, irmãos, você precisa ter um plano de salvação gravado na cabeça, no celular e no papelzinho. Eu tenho isso, está tudo no meu celular, tem 1 milhão de versículos, mas eu gravei já, irmãos. E eu nem comecei a entrar sobre o negócio do evangelho relacional. E por último é a consumação. Consumação quer dizer com o quê? Que um dia Jesus vai voltar. Ponto final. E nós temos vários versículos, não vou ficar me aprofundando nisso. 4 pilares. Criação, queda, redenção e consumação. Vocês estão me devendo o conteúdo do evangelho. Eu que dei para vocês. Olha aí, irmão, estou começando a ficar com raiva de ti, irmão. Eu até gostava de você. Eu só não vou brigar contigo porque quando tu te levanta, tu bate a cabeça aqui no projetor. Aí não dá para brigar com um gigante, né? Quem fez isso foi Davi, eu não sou Davi. Creio em Deus Todo-Poderoso. Olha que coisa bonita. Olha. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, teu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ressurgiu dos mortos ao 3º dia, subiu ao céu. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, não naquela de Macedo, tá, irmãos? Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Se tu gravar isso aqui, tu tem os 4 pilares. Esse é o dogma da igreja do século I. Dogma são os fundamentos, o sistema de crença. 1 aos Coríntios 15, nada mais é do que porção do credo. Ele não morreu? Tá ou não está aí? Eles foram juntando pedaços e criaram um credo. O credo é o que eu creio. O sistema de crenças da igreja tem que ser essa. Porções do credo da Bíblia. Antes de tudo, entreguei a vocês, né? Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras e tal, já expliquei para vocês. O credo são porções das Escrituras que foram sendo tiradas pelos
monges católicos dos primeiros 10 séculos foram juntando esse quebra-cabeça e eles montaram um sistema, em resumo, para que a igreja pudesse recitá-la aos domingos, para, memorizando durante a semana, pudesse expor o evangelho. É para que a gente tenha os nossos fundamentos lá, fundo mesmo, profundo mesmo. Vou ser bem redundante, fundamento fundo. Está vendo? Ó? Essa tem que ser a nossa cosmovisão quando pregamos o evangelho. Nós não podemos ver o mundo como crentes de outra forma, irmão. Senão nós seremos dualistas. E são 4 pontos que nós temos aí. Podia ter o 5º, né, pastor? Que ficava bem calvinista, né? São 4 pilares importantes, irmão. Nós não podemos ver economia, agricultura, política, nada fora da luz desses 4 pilares. Ah, quem é o homem? Qual é o pilar que a gente vê aí, quem é o homem? Antropologia. Está em qual pilar aí? Queda. Queda. Quem é o homem? Um ser morto em delitos e em pecados. Um ser corrupto. O que Calvino disse? O coração do homem é uma fábrica de... Esse é o homem. Criação. Se alguém fala assim, não, porque nós éramos uma ameba. Fomos evoluindo. Aí, de repente, saiu uma caldinha. Encho de pelo, subo das árvores, fico milhões de anos fazendo não é assim? Aí um dia eu fico muito chateado, não quero mais ser macaco, pego a maquininha de cabelo do Kevin e tiro. Pego, corto a caldinha, faço assim, ó, jogo fora, desço e começo, né, andando, que tá difícil, né, com o macaco, né? Aí vai, tem que ter fé para acreditar nessa bobagem, não, gente, é verdade, é verdade. O cara tem que ser bom de teatro. Eu não sou bom de teatro, já fui. Não, existe um Criador. Tem um pessoal, Kevin, que é igual uma mula. Tem um pessoal que é bem jumento mesmo. Eu não vou falar o nome aqui não. Mas claro que os nossos cromossomos somos diferentes, biologicamente falando. E fisicamente falando, nós somos a coroa da criação. Ou seja, Deus cria os animais primeiro, depois ele vai dizer, agora vamos criar um único ser, né? Gênesis 1, 26, que vai se parecer conosco. Façamos o homem à nossa imagem e... Ou seja, o único ser parecido com Deus somos nós. Os outros, em nenhum momento ele fala isso, né? Façamos a girafa parecida conosco. Deus ia parecer uma girafa. Pescoção, né? Não. Então há, claro, uma diferença gritante. Nós vemos isso na prática, né? Nós vemos isso na prática. Não, porque você viu, né, como São Chico Xavier pode nos salvar? Onde é que entra aí a nossa defesa? Qual é o pilar que entra a defesa? Não, porque todo mundo pode salvar, porque todo mundo... Está vendo? Cosmovisão. Não, negócio de acabar o mundo, isso é mentira. Não, morreu, acabou, não vai acontecer nada não. O que diz no pilar? Quem vai voltar um dia para julgar vivos e mortos? Está vendo? Quando a gente começar a analisar todo o mundo na luz desses 4 pilares, muda tudo. Estamos juntos? Textos. Acabou, né, irmão? Acabou. Mas o pastor Denis, ele vai até 10h15. Eu já vi, às vezes que eu vim aqui, ele vai. Não, então eu vou seguir o meu discipulador. Irmãos, vocês podem tirar fotos, são textos de ouro que apresentam criação, queda, redenção e consumação. Porém, entretanto, todavia, portanto, finalmente, contudo, esse PowerPoint pode ir para toda a igreja, tá, meu querido? Poxa, pastor, o senhor falou depois que eu tirei a foto, hein? Ainda bem que não é mais aqueles de rolo, né? Que você não pode, né? Então, para que Deus nos salvou? Pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Como então eu faço ponte? Te vira. Crie as oportunidades. Essa é a hora, irmãos. O pessoal pensa assim, o pessoal fala para mim, não, pastor, o senhor tem um dom que ninguém tem. Mentira, pode parar com isso. Eu creio que eu sou evangelista, irmãos. Eu creio. Eu creio que eu tenho esse dom de evangelismo. Eu amo pregar o evangelho. Para todo mundo. Todo mundo. Fomos eu e minha esposa
no centro da cidade, lá em Campinas. Aí lá vem aquela cigana, né? Posso ler sua mão e tal? Eu falei, ih, rapaz. Eu falei, se eu também leio mãos. Aí se assustaram. Dá tua mão aí. Eu peguei assim, olhei, falei assim, ó, tua mão me mostra que você precisa de Jesus Cristo. E toma, levanta. Ó, foi ou não foi uma boa captação? Foi ou não foi uma ponte? Eu usei um elemento deles, mas eu sabia onde eu queria chegar. Quando eu falei, eu também leio mãos. Ela não sabia. Ela já levou para o outro lado esotérico. Não, vou falar de Cristo. Eu quero falar do meu Senhor. Eu tenho que me virar. Eu ia tomar café com um amigo meu. Gente, tudo começa com café, gente. Como o café converte almas, hein, pastor? Você não tem... Eita, Jesus. E aí o amigo meu, na hora de pagar a conta, né, eu perguntei para a caixa lá, você está bem? Tô. Por que você está bem? Ah, porque eu acordei. É um bom argumento, porque se tivesse mordido para o inferno. Eu perguntei, pergunta para mim por que eu estou bem. Por que você está bem? Preguei o evangelho e a fila lá atrás, o pessoal querendo pagar. Mas eu peguei aqueles 3 minutos que eu tinha e desenrolei os 4 pilares da minha cosmovisão cristã. Em 3 minutos. Ela ali mesmo chorou. Aí o amigo meu falou, ei, pastor, tu não perde tempo, né? Eu falei, tu acha que eu venho tomar café com você só porque você é bonito? E toma ali evangelho. Aonde eu chego, eu me viro. Eu crio uma ponte, eu vejo a circunstância ao meu redor. Porque Jesus falou para Paulo e falou para mim também, fale, não te cales, não tenha medo, eu estou com você. Eu tenho muita gente nessa cidade, nesse bairro, te vira, cria um almoço, pega uma garrafa de café e sai de porta para dar só trazer um café para vocês de manhã e o café com Jesus. Não diga isso, companheiro. Cria um motivo. Vá tomar café. Olha só. Não perca tempo, gente. Ponto de contato. Qual foi a ponte de contato que você fez para chegar no coração? Lembra? Nós só chegamos aqui na pessoa. Daqui para cá é uma jornada muito longa. É ou não é verdade, pastor? Não, pastor, mas é 1,5 palmo eu estou no coração. É. Mas a mensagem do evangelho, só quem pode fazer chegar no lugar mais longe do ser humano, que é o coração, é o Espírito Santo. Qual é o nosso papel? Pregar. Me virando, criando um motivo, tomando um café, não perdendo tempo, fazendo uma ponte de contato, criando um relacionamento. Diga, claro, você não pode, você deve falar. Pronto, socorro. Um quê? Tem corvo aqui no Brasil? Corvo é aquela ave. Come carne de tudo quanto é jeito, conheço. Ou seja, o teu ponto de contato não foi o café, não. Tá vendo? Foi um corvo. Tá vendo, irmãos? Irmã, glória a Deus pela sua vida. Tá vendo? Ela olhou. Jesus, no Sermão do Monte, olhou ao seu redor. Olha o lírio do campo. Olha os pássaros. Era verdade. E toma o evangelho, mano. E toma o evangelho. Cria aquela ponte de contato. Atos 17, 23. Paulo entre os gregos. Você pode ver esse texto aí. Mateus 5, Jesus com o Sermão do Monte, criando pontes. Lembra? Mateus 17, se não me engano, está dizendo assim, que Paulo chega na Grécia, em Atenas, lá vários deuses, ó, uma placa, o Deus desconhecido. Rapaz, eu sei que é esse Deus. Mentira, ninguém nunca soube. Eu sei o nome dele. O que ele fez? Ele viu uma oportunidade. Aquela placa estava ali, irmãos, há milênios, há séculos. Grego, Império Grego. E ninguém havia descoberto o nome daquele Deus. Está vendo, irmãos? Amém, irmão. Fechou. Fechou com chave de ouro. Ih, rapaz, ó, isso aqui é para gravar mesmo. Então, para que Deus nos salvou? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Você não se esqueça disso, irmãos. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há entre nós. Todo o tempo. Estejam preparados, irmãos. Quando você sair por aquela porta, comece a criar uma estratégia. Essa semana, quantas pessoas essa semana que passou ouviu o evangelho por meio da sua boca?
e no mês passado, e no bimestre, e no trimestre, e no semestre. Quantas pessoas, por meio da sua vida, do evangelho que você deve pregar, você não precisa saber de tudo, você precisa saber do evangelho. Você discipulou e você pode dizer assim, aquela pessoa foi batizada. Passou por mim, eu preguei. É sério, irmãos. Dr. Martin Lloyd Jones foi médico, acho que de uma rainha da Inglaterra. Ele falou, pregue como que se um moribundo estivesse pregando a outro moribundo aos pés da sepultura. É urgente a mensagem do evangelho. É urgente. Então, quantas pessoas foram evangelizadas por você esse ano? Quantas pessoas se tornaram discípulos de Cristo por meio da sua vida? Quantas pessoas o seu pastor batizou que foram evangelizadas e discipuladas por você? Falar de evangelismo é nos trazer vergonha e humilhação muitas das vezes. A obra é de Deus. Se tu não fez nenhum discípulo, não é problema seu. Mas se tu não pregou para ninguém, tu vai prestar contas. Deus ama retribuir. Ele retribui negligência com negligência, porque negligência é pecado. Resolve na próxima aula com o pastor Kevin, porque aquele irmão ele já está fazendo assim para mim, ó, cara. Depois a gente pode falar sobre isso no final do culto, no almoço, a gente pode ter mais tempo juntos, tá bom? Tá bom, irmãos? Então, ó, louvai o Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Único motivo. Qual é o fim principal do homem? A resposta é, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Vai e faça discípulos. Deus abençoe.